Teremos sim o início das obras de São Januário. Em breve, um novo estádio para nós vascaínos. O pontapé inicial vai ser dado nos próximos dias e o Vasco vai começar a arrecadar antes mesmo do início da demolição de São Januário. Você vai entender desse vídeo aqui. E o BEP, hein? Que é o policiamento especializado em estádios, autorizou Flamengo e Vasco jogando no mesmo dia, no mesmo horário, um em São Januário e o outro no Maracanã. Até aí, tudo bem. Parabéns ao BEP, que consegue dar segurança. Só não dá para o Flamengo jogar em São Januário, né? O Flamengo não pode jogar em São Januário. Agora, todas as outras circunstâncias, todas as outras possibilidades, o BEP autoriza, menos que o Flamengo jogue em São Januário. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. E o departamento médico do Vasco tá ficando vazio, cara. Ele terá reforços importantes para o início do Campeonato Brasileiro. Segura aí, você vai entender as obras de São Januário, porque eu tô batendo no BEP, o policiamento especializado, né? O batalhão especializado em policiamento nos estádios. Legal, beleza, autorizou o Vasco jogando na Copa Sul-Americana, enquanto que o Flamengo joga a Libertadores, um no Maracanã, o outro em São Januário no dia 9, no mesmo dia e no mesmo horário. Até aí, tudo bem, beleza, parabéns, vai dar segurança para todos esses torcedores que estão circulando pelo Rio de Janeiro, ali nas mesmas imediações, né? São Januário e Maracanã são estádios muito próximos. Torcedores irão pegar a mesma linha de trem, praticamente os mesmos ônibus, metrô. Mas por que o BEP não autoriza o Flamengo a jogar em São Januário? Se ela autoriza que as duas torcidas estejam circulando para lugares opostos, que é mais difícil do que você fazer um jogo com as duas torcidas do Maracanã. Por quê? Porque você está canalizando a atenção de todos os torcedores para um estádio. E eles estão saindo pós-jogo de um mesmo local. Quando você faz jogos em dois lugares distintos, são várias entradas e várias saídas, né? É mais difícil você fazer a segurança, mas o BEP consegue fazer. Mas em São Januário não autoriza o Flamengo a jogar em São Januário. Isso que eu quero entender, BEP. Por que você dá segurança para todas as circunstâncias, menos Flamengo jogar em São Januário? Todo mundo pode jogar em São Januário. Flamengo não pode. Não dá segurança. É isso que eu estou cobrando do BEP. Que faça a segurança para que o Flamengo possa jogar em São Januário diante do Vasco. São Januário é o assunto de agora. Estou feliz e contente porque teremos sim um novo estádio. O Vasco já tem a fórmula para iniciar as obras, já rentabilizando. Lineker Biondi traz todos os detalhes a partir de agora. Enfim, pode comemorar. Agora sim, depois das falas de Renato Brito Neto, o segundo vice-geral do Vasco, eu vou falar para você, hein? Estamos muito próximos da tão sonhada reforma e ampliação de São Januário. Toda a estratégia no entorno desse estádio de São Januário, ele vai ser feito através de estratégias de captação de recursos de eventos do futuro para agariar aqui recursos para iniciar essa obra. Vale lembrar que o potencial construtivo ele vai ser aí vendido para uma empresa que queira, né, utilizar-se desse potencial em algum outro lugar, principalmente, né, onde foi transferido ali na zona oeste do Rio. E claro, o Vasco vai agariar esses valores para, enfim, fazer a reforma e ampliação de São Januário. Mas enquanto as negociações estão percorrendo, é um percurso natural, essa demora dessas negociações, são valores estratosféricos, né? O Vasco estuda arrecadar por volta de meio bilhão de reais ali, 500 milhões de reais, para construir São Januário, um novo estádio. Esse dinheiro ele é exclusivo para isso. E terá ali um mecanismo de proteção para que tenham responsabilidade sobre esse recurso junto à prefeitura. Então tem um fator de regulamentação. Mas o que eu estou tão feliz é porque Renato Brito Neto, o segundo vice-geral do Vasco, ele fala sobre estratégias com 3 empresas. A primeira empresa que procurou o Vasco, uma grande empresa de business, né, de negócios, enfim,
é uma grande empresa do mercado. Ele ainda fala que o torcedor do Vasco vai gostar muito de saber que essa empresa está ali interessada, né, naquilo que São Januário vai proporcionar futuramente em relação a entretenimento e outros assuntos. Tem também, junto com essa empresa, vem um banco de financiamentos, um banco que vai financiar aí todo o aparato. Então a gente já pode ter recursos para esse início. E uma empresa de gestão responsável que irá fazer, né, demandar ali toda a estratégia e também essa negociata de um estádio autossustentável. O Vasco, ele vai, só um exemplo, com o projeto em mãos, nós sabemos que temos um número de camarotes. O Vasco já vai ao mercado através dessas empresas para fazer a venda antecipada, para esse dinheiro chegar hoje. O mesmo vai acontecer com calendários de shows, calendário de jogos e muito mais. Então, já estamos trabalhando no futuro para proporcionar o presente. É uma estratégia, obviamente, a gente sabe que São Januário ainda está no projeto, está no papel, mas já é uma realidade a construção do estádio. Então, com essas estratégias, o Vasco vai conseguir captar recursos, já claro, né, reservando muitas datas e muitos eventos no futuro já demarcados para esse dinheiro vir agora e fazer com que o Vasco seja competitivo nesse início de obras. Então, não é uma situação antiprofissional, não é irresponsável, isso acontece, né? A gente tem eventos no Mané Garrincha, jogos no Mané Garrincha do Vasco, que foram vendidos lá atrás para fazer uma captação de recursos. Sabendo que existe essa data, você vende algo que está lá na frente. E sabendo que a reforma e construção de São Januário vai, enfim, acontecer, o Vasco já trabalha com essas frentes, hein? Cara, que notícia boa, tá? Ótimas informações do Lineker Beyond, o meu companheiro do time faz no sábado jogo treino, o último antes da partida diante do Santos. E o Adson vai jogar alguns minutos nesse jogo treino e vai estar à disposição no banco na partida contra o Santos, algo que eu já venho falando há algum tempo. Maravilha, teremos o Adson. Felipe Coutinho vai estar à disposição para o jogo diante do Santos. Show de bola. Tietê, possibilidade gigantesca de também estar à disposição do Carille para a estreia no Campeonato Brasileiro. Estrela, ainda não há uma previsão de retorno ao Estrela. Ainda não há como o departamento médico do Vasco colocar uma data para a volta do jogador. E o David somente no segundo semestre. Vamos falar de renovações? Vocês viram aí na thumb que eu botei renovações encaminhadas. Verdade. Ontem conversei com uma pessoa do Vasco que me passou a seguinte informação. Olha, em relação ao Léo Jardim, a negociação avançou bastante. O staff dele também entende ser um bom negócio o Léo Jardim seguir a sua história dentro do Vasco. Um goleiro que chegou em 2023 sob desconfiança, poucos o conheciam ou lembravam dele. O Ivan era titular à época, muita gente questionou o Ivan ter saído para entrar o Léo Jardim, mas depois ele garantiu a vaga e hoje, para mim, é top 3 do Brasil. Os 3 maiores goleiros do Brasil, o Léo Jardim está, né, dos que atuam aqui. Se você não acha, mas pelo menos top 5 é. Então, nos 5 melhores, o Léo Jardim está presente. E ele tem contrato até o fim desse ano. O Vasco tem uma dívida com ele por conta das luvas. Quando foi acertado o contrato com o Léo Jardim, o Vasco não quitou a totalidade das luvas. Então, o Vasco está dentro dessa renovação, dessa reforma de contrato com ele, ajustando esse pagamento dentro de um fluxo. Detalhe. Ele pode assinar um pré-contrato no meio do ano. Então significa que o Cruzeiro que quer o Léo Jardim para o ano que vem pode procurá-lo? Pode, aliás, procurar qualquer clube pode, né? Além do Cruzeiro, outros já sondaram. Mas, segundo o Vasco, foi informado pelo staff do atleta o interesse é total na renovação, que inclusive tem uma cláusula, se ele jogar 60% dos jogos, uma renovação automática por mais uma temporada. Só que o Vasco não quer exercer a cláusula apenas. O Vasco pensa em um contrato maior, de 2 ou 3 anos com o próprio Léo Jardim, que hoje tem 29 anos e é uma referência no Vasco. Então a negociação caminha e com quem conversei a pessoa estava muito otimista, falou, olha, acho que vai dar bom e o Léo Jardim vai seguir no Vasco da Gama. Tomara. Bom, antes de falar do Ryan, Adson e Felipe Coutinho. Os dois jogadores estão evoluindo muito na recuperação. Felipe Coutinho, aliás, há uma grande expectativa, porque do outro lado, do lado do Santos, há expectativa em relação ao Neymar.
né? O encontro de jogadores da mesma safra, que saíram muito novos do Brasil, o Felipe até muito antes do Neymar, que o Santos segurou um pouco mais de tempo, mas enfim, de qualquer forma, o Vasco trabalha com a recuperação que está evoluindo do Felipe Coutinho para que ele esteja em campo, sim, no dia 30 às 6h30 da noite em São Januário. Se o Neymar vai estar ou não, aí é problema do Santos. Mas o Vasco trabalha sim, e com a recuperação que vem apresentando o Felipe Coutinho, por enquanto, a previsão é que ele estará em campo no próximo domingo. Adson atrasou muito a recuperação dele. Ele fez uma cirurgia em setembro, era para levar 3, no máximo 4 meses de recuperação. Em janeiro já está entregue a preparação física, a comissão técnica, só que ele sentiu um incômodo, a placa que foi colocada estava incomodando o Adson, teve que fazer uma retirada e aí atrasou um pouco a sua volta, que está já totalizando 6 meses na cirurgia, mas ele vem evoluindo bem também e há a expectativa dele ser relacionado, não começar jogando, obviamente, mas ser relacionado. Aliás, falando em time, o Vasco tentou alguns amistosos. Vocês viram que o Botafogo jogou com o Cruzeiro, vai jogar com o... ia jogar com o Coritiba, desmarcou, vai jogar com o América Mineiro, o Santos pegou o Coritiba, enfim, tem alguns amistosos rolando por aí. O Vasco tentou algumas equipes, dentre elas Botafogo, Guarani, e não obteve êxito. O Vasco não conseguiu marcar esses amistosos, que eram pedidos pelo técnico Fábio Carilli. E a tendência agora, depois do Maricá, é ser um jogo com Boa Vista. Tecnicamente, não são dois times do tamanho que o Vasco irá enfrentar no Campeonato Brasileiro, mas são jogos para movimentar e testar opções, como, por exemplo, o time sem o Verratti, ou o time com o Verratti 2 meias por dentro, apenas um atacante lado de campo. Esse atacante, Ryan. Se o Verratti sai, Ryan de falso 9. E Ryan é o nosso tema agora. Ryan é um jogador promissor do Vasco, tem contrato até o fim desse ano, que já vem sendo monitorado há muito tempo pelos gigantes europeus. Todo jogador, torcedor, que se destaca no clube, nas categorias de base, e vem sendo constantemente convocado para uma seleção brasileira, ele é monitorado pelos gigantes europeus. Ele agora, recentemente, foi campeão com a seleção sub-20 sendo um dos destaques no comando Ramon Menezes. E aí, torcedor, mais uma vez, os europeus olham, opa, vou levar esse garoto. Pô, meio do ano dá para levar de graça, ele assina um pré-contrato, né? Espera até o fim do ano. Só que o Vasco, com uma boa relação que tem, Valquimar, pai e representante do Ryan, ex-jogador do Vasco, que atuou com o Pedrinho, já vem conversando com ele e com o próprio Ryan para ter uma extensão de contrato. Então, mais um ano, esse é o objetivo do Vasco da Gama. Colocando cláusulas que, caso apareça uma proposta, a multa vai aumentar, o Vasco quer lucrar com essa operação, e o Valquimar e o Ryan entendem também que é justo, por todo o investimento que o Vasco fez nas categorias de base no atleta, ter um retorno financeiro em caso de negociação. Óbvio que o Ryan, assim como todo jovem, vai sonhar em jogar na Europa, isso é totalmente legítimo e normal. E a produção dele dentro de campo vai indicar qual será o caminho. Se ele se destacar nesse primeiro semestre, nos próximos 20 jogos, 6 da Sul-Americana, 12 do Campeonato Brasileiro e 2 da Copa do Brasil, renovando o contrato, nada impede que no meio do ano apareça uma grande proposta, o Vasco seja indenizado e o garoto vai seguir o caminho dele, normal. Mas não pode o Vasco sair com a mão na frente, outro atrás. Já aconteceram outros casos assim, né? Vocês vão lembrar o filho do Pimentel, o Eric, zagueiro, que acabou o contrato, não quis renovar, fez jogo duro, acabou, ele foi embora. Estava no Porto, já saiu. Tá por onde? É isso. Hora de falar sobre o novo contrato de Ryan com o Vasco. Cruz Maltino tirou um enorme abacaxi da frente, acertando a extensão do vínculo do atacante, que é uma das maiores promessas do Vasco e cujo contrato se encerrava em dezembro. Existiu a preocupação de que o Ryan não renovasse e deixasse o Cruz Maltino sem custos, de graça, e no fim dessa temporada. Mas o Marcelo Santana conseguiu um acordo com o Valquimar, que é o pai do Ryan, para a extensão desse vínculo até dezembro de 2026 e ainda há a possibilidade de prorrogação automática até 2027, caso ele não seja vendido. Vasco e Ryan concordaram de que o objetivo é de que ele jogue com mais frequência, seja uma peça importante
para acabar sendo negociado com um clube grande da Europa. Já existiram sondagens de times de Portugal e da Inglaterra sem uma oferta à altura daquilo que se imagina para o atleta. Renovação de contrato que passa a ter uma multa de 40 milhões de euros ou 246 milhões. Não é esse o valor que o Vasco quer, é apenas uma segurança para que o atleta não saia de graça. Só para arrematar, 5 jogos na atual temporada com 2 gols, são 46 jogos e 5 gols pelo time principal desde que ele se tornou profissional. A saideira sobre o Vasco, o Payet não deve ser muito mais utilizado até o fim do contrato na metade do ano. O Vasco já prepara a saída do meio atacante francês, que foi muito importante em 2023, mas que fez uma temporada bastante abaixo em 2024. O Vasco volta a jogar a Sul-Americana e terá o confronto transmitido pelo SBT, no confronto contra o Lanús da Argentina. A partida acontece no dia 22 de abril de 2025 às 21h30. Vasco retoma conversas pelo volante do Botafogo Marlon Freitas. No ano passado o jogador ficou muito próximo de chegar no Vasco. O futuro de Maxime Domingues no Vasco da Gama pode estar próximo de uma reviravolta. Segundo informações do canal Atenção Vascaínos, o meia suíço recebeu uma proposta da Major League Soccer, MLS, por meio de seu empresário. Como não tem sido titular na equipe, a tendência é que a oferta seja aceita, abrindo caminho para sua saída ainda nesta temporada.